Números 32, versículo 23. Quem não acha pode ouvir, mas é importante ouvir a leitura. Números 32 e versículo 23. Deus estava falando aqui sobre a obediência a Ele, então Ele está dizendo que se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Note isto. Pecando contra o Senhor, pode saber, o vosso pecado vos há de achar. Vamos agora para o Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 19. Segunda Coríntios 5 e 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo na cruz, na obra da cruz, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs nos pregadores a mensagem da reconciliação. É isso que nós estamos fazendo hoje. Então, versículo 21. Aquele, que ele está falando de Cristo ainda, então Cristo que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E uma última leitura no último livro da Bíblia, capítulo 21. Apocalipse, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, eu vou ler o versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, então notamos que tem dois grupos de pessoas aqui. Os filhos de Deus, e este outro grupo de pessoas, os tímidos, os incrédulos, os abomináveis. Aqui são os fornicadores, os que cometem imoralidade fora do casamento, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É isso que vamos ler. Hoje em dia nós ouvimos muito algo que não começou a existir agora, mas começou a se ouvir agora. A tolerância a alguns alimentos. Pessoas não sabiam, tinham problemas e não podiam comer nem beber certas coisas. Tolerância. Algumas pessoas têm tolerância zero. E com isso começou as indústrias a fornecer alimentos com zero lactose, sem glúten, e aí vai. Tolerância. Pessoas que não podem comer porque é uma agressão à sua saúde, é uma agressão ao seu corpo.
Nós acabamos de ler também que Deus tem tolerância zero ao pecado. Ele não suporta. Isto é uma agressão à sua pessoa. O pecado é uma ofensa, é uma coisa horrível, é uma coisa que fere ele. Não sei se você conhece alguma coisa da indústria que faz os alimentos com zero lactose, sem glúten. Não é só a embalagem que diz que não tem. Dentro tem que existir o produto que realmente aquele que vai consumir não exista. O glúten é tão sério que uma indústria onde ela tem produção de glúten, no mesmo ambiente ela não pode produzir sem glúten, nem usar as mesmas formas, nem as mesmas máquinas. Porque o glúten, o pó do glúten, até o pó, traços dele não pode ser encontrado naquilo que diz que não tem glúten. Porque uma pessoa a zero glúten, ela vai sentir. A mesma coisa no assunto do pecado. A pessoa pode fazer uma embalagem por fora, zero pecado. Eu não sou pecador. Eu não sou tão pecador. Mas o que nós acabamos de ler aqui? O que diz: eis que, pecando contra o Senhor, sabeis que o vosso pecado vos há de achar. As pessoas podem esconder os seus pecados, podem viver nos seus pecados, podem ser donas de si mesmas, e achar que não precisam prestar conta para os pais, não precisam prestar conta para a esposa, para o esposo, para o patrão, para a sociedade, e muito menos para Deus. Eu quero viver a minha vida independente, eu não tenho compromisso com Deus, eu posso viver como eu quero. Não é assim. Nem nessa vida as coisas são assim. E muito menos com Deus. Deus está avisando na sua palavra. Você quer viver toda a sua vida em desobediência à minha vontade, à minha palavra, ao meu coração, ferindo a minha santidade, a minha justiça. Pode saber, um dia, todos os teus pecados hão de encontrar você. Não se esqueça, meu amigo. É você mesmo. É por isso que há um apelo solene da parte de Deus para você ser salvo. Deus não está brincando com este assunto, porque um dia Deus vai tratar em juízo com todo pecador. Ele não vai, e você não vai escapar. Não tem como escapar. Todos os seus pecados, Deus vai trazer isto a juízo. O salmista, falando de Deus, está se referindo a Deus e ao pecador. O pecador acha que, por ele nada acontecer na sua vida, por ele não ser hoje julgado, atingido por Deus, condenado por Deus de certa forma, por um meteoro não cair em cima da sua cabeça, ele não acordar e a sua casa está em chamas e ele morrer queimado, achando que é o juízo de Deus, por nada acontecer por enquanto. O salmista diz, em relação a Deus: por estas coisas tu pensas que eu sou como tu, porque agora eu estou calado. Quer dizer, ele não está trazendo o juízo que está reservado para o pecador. Ele diz, tu pensas que eu sou como tu, mas ele diz, não sou. Porque vem o dia em que todas estas coisas, toda a tua vida de pecado, eu vou trazer perante os teus olhos, e você vai ser condenado por mim.
todos os teus pecados. Não se esqueça, meu amigo, crianças e todos aqui, pense bem na sua vida, o quanto você já pecou e o quanto você vai pecar. Pensas que um dia todos os teus pecados hão de te encontrar. Deus vai trazer isto à memória do pecador. É por isso que Deus, ao mesmo tempo, Ele avisa da sua intolerância ao pecado na vida do pecador. Ele também mostrou que Ele foi intolerante para providenciar intolerância ao pecado para preparar a nossa salvação. O que eu quero dizer com isto? É o que nós temos lido aqui em 2 Coríntios capítulo 5. É uma mensagem preciosa, uma mensagem de valor e valor eterno. Deus está dizendo, realmente o pecador está condenado por causa dos seus pecados. Eu tenho aversão ao pecado na vida dos pecadores, mas também eu estou decidido a salvar. E uma salvação que Deus mesmo se encarregou de preparar. E no assunto desta salvação, não foi que Ele colocou os nossos pecados para debaixo do tapete. Ele largou no oceano do desconhecimento. Não, Deus não faz assim com as coisas. Nós lemos aqui o que Deus fez e como fez. E é uma maravilha. Porque, meu amigo, a obra da salvação de Deus pode nos justificar, pode nos declarar justo diante do juiz que nos condena por causa dos nossos pecados. E Ele continuar justo, porque na realidade o assunto dos pecados foram julgados, foram condenados em uma única pessoa. Como isto? Nós temos aqui, lá na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O pecado é um divisor do pecador e Deus. Mas diz aqui, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Sabe o que é imputar? É isso que está acontecendo lá em Brasília. Colocar na conta de alguém 500 mil reais, ele não trabalhou para ganhar aquilo, ele não merecia aquilo, mas alguém depositou na conta dele. Mas está dizendo aqui o contrário. Diz, através da obra de Cristo, e o que Deus fez em Cristo na cruz, mesmo o pecador tendo uma conta recheada de pecado, Deus disse, não só disse como fez, e preparou em Cristo uma obra para a tua salvação, para a minha salvação. Deus decidiu, através da obra de Cristo, e definitivamente, meu amigo, aquilo que separava o pecador de Deus, ou seja, na obra de Cristo, o assunto dos nossos pecados foi tratado. Naquela negociação estava em vista os teus pecados, os meus pecados. Talvez você não tenha entendido ainda, mas vamos ver o que o texto diz. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo,
ele não conheceu o pecado. Nele não havia pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não é que ele se tornou um pecador naquela hora, mas os nossos pecados foram cobrados nele. Quando ele estava vivo sobre aquela cruz, ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. É aí na cruz, é nesta cruz, meu amigo, que Cristo padece, sofre. Ele não morre, ele está vivo ainda. Ele suporta o peso, o furor da justiça divina. Porque Deus, para nos justificar, ele tem que ser justo. E alguém justo só condena. Alguém justo vai tolerar pecado? Vai tolerar injustiça? Não. Justo só condena. Mas Deus é justo que salva. E como funciona isto? É porque alguém entrou debaixo do juízo e do temporal divino que estava sobre a cabeça do pecador e caiu sobre Cristo. É por isso que diz aqui, Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo. Não quer dizer que todo mundo foi salvo. Quer dizer que Deus preparou uma salvação para todo mundo. E aquele que estava na cruz, que não tinha pecado, aquele que não conheceu o pecado, não havia pecado, não podia pecar, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, nossos pecados foram transferidos para a conta dele. Isto, o apóstolo Pedro diz isto de uma maneira clara, diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Esta é a obra da salvação. Uma salvação que deixa Deus justo. E Ele pode justificar pecadores como você e como eu. Sabe como? Aceitando o que Deus preparou. O que já está pronto. Porque lá na cruz, quando Cristo sofria por nossos pecados, chegou o momento em que aquela mão que o feria cessou. Porque não tinha mais nada a ser cobrado. Você lê isto aonde? Na Bíblia. João capítulo 19, versículo 30, 31. Cristo disse, vivo, está consumado. Deus, satisfeito no céu, pode salvar pecadores aqui no balneário Gaivota hoje, pela fé nesta obra, nesta pessoa que consumou a nossa salvação. É difícil, meu amigo. É difícil abraçar uma obra assim. É difícil reconhecer que você precisa deste Salvador. Sabe, Deus fez de Cristo uma oferta pelos nossos pecados. Meu amigo, Ele entregou o seu Filho. Mas sabe por quê? Porque não tinha outro. Não tinha outro que tinha as qualificações, as condições
de atender às demandas divinas, tudo que Deus exigia. E meu amigo, você pode ser salvo. Você pode ser salvo hoje, porque a obra da tua salvação, aqui diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você foi lembrado na obra da cruz. Quando ele estava sofrendo, ele sofria por fulano, por ele, por outro, por todo mundo. E Deus lembrou de você e de mim. E ele sofreu. Alguém já morreu para salvar você. Uma salvação que vem de Deus. É por isso que Deus pode salvar o pecador. Mas você, meu amigo, precisa tomar uma decisão. Os que confiam em Cristo, Deus declara justo. Não significa que não vão pecar mais, mas diante do trono de Deus, esta pessoa é justa, é uma pessoa agora, é um santo. E Deus não somente o justifica diante de Deus, mas Deus coloca uma nova natureza nela, para ela viver uma nova vida. Não como vivia antes, nos apetites do seu desejo carnal, praticando os seus pecados, vivendo a sua vida, indiferente à vontade de Deus. Esta é a obra da salvação. Mas você quer isto? Você está disposto a confiar em Cristo, a receber? Isto é sério. Porque Deus, meu amigo, nós vemos que na cruz Ele mostrou que Ele tem tolerância zero ao pecado. Ele não poupou nem a seu próprio filho. Quer dizer, para poder levar você e eu para o céu, pecadores condenados, Ele condenou o seu filho. Sofrimentos que nós não podemos calcular. Mas agora, se você não for salvo, você vai receber o salário dos teus pecados. Pode tratar isso com indiferença. Pode brincar. Pode tentar se entreter com outras coisas, disfarçar, achar que não é com você. Mas você está aqui, olha. Vê se você encontra aqui. Tímidos. Tímido não é uma pessoa envergonhada. Tímido é aquela pessoa que não quer tomar este passo da salvação, porque tem medo, porque ele vai perder, medo dos amigos, medo dos vizinhos. Ele é tímido, ele não tem coragem. Ele pode concordar com a verdade. Ele pode assistir às reuniões aqui até 100 anos, talvez sendo ajudado pelos pregadores a entrar na porta e sentar aqui. Ele, 100 anos, ainda continua tímido. Em morrer assim, e ir para o lago de fogo. Nunca teve coragem na sua vida. Mas diz mais, os incrédulos. Se os tímidos não têm coragem, os incrédulos é porque não creem. Não creem por quê? Tem um fato antes de crer, que é o arrependimento dos seus pecados. O verdadeiro arrependimento vai acontecer a verdadeira fé. A pessoa diz, não, mas já me arrependi. Você deve ter se arrependido de algumas coisas. Ou as pessoas se arrependiam de algumas coisas erradas na vida. Mas continua praticando outros pecados. A pessoa que se arrepende para a salvação,
ela está decidida a viver uma vida santa, uma nova vida. Ela quer uma vida com Deus e que Deus governe e mande na sua vida. Aí é o verdadeiro arrependimento. Aí vai nascer a verdadeira fé. Porque se ele está aborrecendo a sua vida, que não presta, ele vai abraçar o Salvador, que o ama, que morreu por ele e que lhe dá uma nova vida. Mas a lista continua. Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os que vivem em pecado de imoralidade, quer dizer, não se salvaram, não se salvam porque querem satisfazer os desejos da sua carne, os homicidas, os que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras. Tem gente religiosa também, ocupada com religião. E todos os mentirosos. Quanto tempo leva para uma mentira ser forjada, ser dita? Talvez um segundo. Pois é. Basta um segundo, meu amigo, para você ir para o lago de fogo. Um segundo de prazer. E pode ser uma mentira. Diz aqui: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Um lago de fogo. Antes nós lemos que os vencedores, pessoas que venceram essas coisas, abriram mão dos seus pecados para abraçar a salvação. Diz aqui, os vencedores herdarão todas as coisas no céu. Está dizendo, Deus está dizendo, eu serei seu Deus e ele será meu filho. A salvação deixa o pecador um filho de Deus. E Deus é seu Pai. Isso não é bom? Para mim é ótimo. Deus está dizendo que aqueles que Ele salva, Ele está dizendo, eu sou Deus dessa pessoa. E ele é o meu filho. O Deus no céu é o seu Deus. Deus lá no céu pode olhar para você e dizer, eu sou o Deus desta pessoa. Ele é meu filho. Pense, isso é forte demais, né? Mas é real. Existem pessoas aqui na terra que Deus pode dizer, eu sou o Deus deles. Não é a mentira. Não é a indiferença a Deus e a sua palavra. Não é a imoralidade. Não é o dinheiro. Não é a família. As pessoas fazem Deus de tudo. Meu amigo, você está caminhando para este lugar. Você que não é salvo aqui ainda. Não se esqueça disto. Eu quero que fique bem claro para você. Porque se eu chegar na beira do seu caixão, eu vou estar com as minhas mãos limpas, sabendo que está ali uma pessoa. E eu deixei bem claro que ela estava indo para o lago de fogo. E que se ela não tomasse providências necessárias para a mudança desse destino, ela ia para lá. E se você chegar lá, meu amigo, você chegou porque você quis. Então pense bem. Não durma esta noite. Porque eu não quero ir no velório de ninguém que foi para o inferno. Você não deve nada para mim. A nossa dívida é com Deus. É Deus que está dizendo.
vosso pecado vai te achar. Pode correr mundo, pode ir longe, mas um dia tu vai chegar na minha presença e eu vou te julgar e vou te lançar no lago de fogo. Será que Deus quer isto para nós e para você, para qualquer pessoa? Hã? Olhe para a cruz onde estava o filho dele sofrendo para nos salvar. Hã? Quando o próprio filho disse antes da morte que o seu pai, Deus, tinha amado o mundo e amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que Deus tem prazer na morte do ímpio? Não. Antes ele quer que o ímpio se converta e viva. Este é o meu desejo também. Que você se converta. Que você confie nesta obra maravilhosa que foi consumada por Cristo na cruz, que está à sua disposição. Você quer isto? Você quer esta salvação? Esta é a pergunta. Não, Deus não vai lhe obrigar. Não vai. Deus respeita a nossa decisão. Vamos orar.